Cena 1, a humilhação silenciosa. Olha para ti. Alguém olhou na tua cara e decidiu que tu não vales nada. Disseram que eras dispensável. Riram-se de ti à frente dos outros. Cortaram-te a palavra. Reduziram-te a nada, num segundo. E naquele momento, ardeu. Ardeu por dentro. Tu querias explodir. Querias mostrar-lhes quem realmente és. Querias que eles engolissem cada palavra com sangue. Mas fizeste o quê? Calaste-te. E sabes porquê? Porque no fundo, tu sabias. Sabias que reagir era perder. Sabias que responder na hora era dar-lhes exatamente o que eles queriam. Mas isso não acalmou a dor, pois não. Ainda ouves aquelas palavras. Ainda vês aqueles olhares. E perguntas-te, porquê é que isto me acontece a mim? Porquê é que me tratam como se eu fosse invisível? Vou dizer-te uma verdade que ninguém tem coragem de te dizer. Isso nunca foi sobre ti. Isso foi um teste. E tu estás prestes a aprender como passar nesse teste, para o resto da tua vida. Cena 2. O que é o desrespeito, realmente? Desrespeito não é uma opinião. Desrespeito é uma arma. Há 500 anos, Nicolau Maquiavel olhou para os homens como se fossem peças num tabuleiro. Ele viu reis serem destruídos por palavras. Viu impérios ruírem por causa de orgulho ferido. E viu homens comuns transformarem-se em lendas, simplesmente porque aprenderam a calar-se no momento certo. Maquiavel percebeu algo que a maioria nunca vai perceber. O desrespeito é sempre um teste. Alguém atira uma pedra para ver se tu sangras. Alguém provoca para ver se perdes o controlo. Alguém te humilha para ver se te encolhes. E a tua reação define o teu lugar na hierarquia. Se reages com emoção, perdeste. Se respondes com ódio, entregaste-lhes o poder. Se gritas, mostraste que eles te controlam. O fraco reage. O poderoso responde. E há uma diferença que separa homens de rapazes. Cena 3, o homem fraco. Deixa-me mostrar-te o retrato da fraqueza. O homem fraco é humilhado, e o sangue sobe-lhe à cara. A voz dele treme. As mãos fecham-se. Parece uma criança que partiu o brinquedo e não sabe como arranjar. Ele pensa que está a defender a honra. Ele pensa que está a mostrar força. Mas todos à volta veem a verdade. Veem um homem que perdeu o comando. Veem um boneco cujos botões qualquer um pode carregar. Maquiavel avisou, nunca hajas pela paixão. A paixão cega. A paixão apressa. A paixão entrega-te de mãos atadas ao inimigo. O fraco não espera. O fraco não pensa. O fraco dispara a primeira bala, e falha. E depois fica ali, exposto, sem munições, a ver o inimigo rir-se da sua impulsividade. O fraco acha que gritar é poder. Mas gritar é o som do desespero. E tu não estás aqui para desesperar. Tu estás aqui para reinar. Cena 4, a mentalidade maquiavélica. Agora quero que imagines outro homem. Ele é humilhado, e não sente nada. Não porque seja insensível. Não porque seja frio. Mas porque ele treinou a mente para separar emoção de estratégia. Enquanto os outros reagem, ele observa. Enquanto os outros ardem, ele calcula. Enquanto os outros falam, ele espera. Ele faz uma pergunta que ninguém mais faz. Qual é a jogada mais inteligente que posso fazer agora? Isto não é psicologia de autoajuda. Isto é guerra. Maquiavel sabia que o príncipe sábio não precisa de ser amado. Precisa de ser lido. Precisa de ser imprevisível. Quando ninguém sabe o que tu vais fazer, todos têm medo de ti. O homem poderoso sente a raiva subir. Ele reconhece-a. E depois coloca-a de lado, como uma ferramenta que não precisa naquele momento. Ele não deixa sentimentos temporários destruírem decisões permanentes. Isto é senhoria. Isto é o que separa reis de servos. E quando tu atinges este nível, tornas-te imune. As palavras deixam de te cortar. As provocações deixam de te mover. Os insultos ressaltam como balas em aço. Tu não és mais um alvo. Tu és o observador. Cena 5, o silêncio que destrói. Agora fala-se muito sobre vencer discussões. Sobre ter a resposta pronta. Sobre o contra-ataque perfeito. Mas vou dizer-te o segredo que ninguém ensina. O silêncio é a única resposta que não pode ser usada contra ti. Quando alguém te desrespeita, e tu não dizes nada. Algo muda no ar. A pessoa que te atacou fica exposta. Ela esperava um grito. Esperava uma defesa. Esperava uma guerra.
E tu deste-lhe nada. E agora ela está ali, sozinha, no meio do caos que criou, a parecer ridícula. O silêncio é a arma dos reis. Porque o silêncio comunica algo que palavras nunca conseguirão. Tu não és digno da minha energia. Maquiavel escreveu que os homens poderosos controlam sempre o enquadramento da interação. O enquadramento é quem manda ali. O enquadramento é quem define as regras. Quando tu explodes, o inimigo controla o enquadramento. Quando tu te calas, tu arrancas-lhe o poder das mãos. E o mais belo? O silêncio vira a multidão contra ele. Porque quando tu não respondes, todos os olhos se viram para o agressor. E as pessoas começam a ver o que ele realmente é, pequeno, inseguro, indigno de atenção. Tu não tens de destruir os teus inimigos. Às vezes, basta ficares quieto, e deixares que eles próprios se destruam. Cena 6. Retaliação estratégica. Agora, ouve bem. Silêncio não é rendição. Há momentos em que a retaliação é necessária. Há momentos em que um exemplo tem de ser feito. A diferença entre o fraco e o estratega não é se ele ataca. É quando e como. O fraco ataca logo. Ataca quente. Ataca cego. Erra o alvo. Parece desequilibrado. E perde. O estratega espera. Ele observa. Ele calcula. Ele identifica o momento exato. E quando ele avança, o golpe é tão limpo, tão devastador, que ninguém ousa voltar a cruzar-lhe o caminho. Maquiavel disse: um príncipe sábio nunca se vinga com raiva. A raiva apressa. A raiva revela. A raiva mostra as tuas cartas antes do jogo começar. Mas quando esperas, ganhas clareza. Vês aberturas que antes estavam ocultas. Vês fraquezas que antes estavam protegidas. E quando atacas, atacas para matar. Meias medidas são para cobardes. Se vais responder, responde de forma inesquecível. Mas atenção! Retaliação estratégica nem sempre é ruidosa. Às vezes, é silenciosa. Às vezes, é simplesmente retirares a tua presença. Retirares o teu apoio. Retirares os teus recursos. Deixares que a vida dele se desmorone, porque tu deixaste de assegurar. Isto é frio. Isto é calculado. Isto é como os verdadeiramente poderosos operam. Eles não anunciam a vingança. Eles executam-na no silêncio. E quando o inimigo percebe o que aconteceu, já é tarde demais.